meditando na palavra. Olá você, meu amigo, boa tarde. Olá você, meu irmão, a paz do Senhor. Quer ouvir a palavra de Deus? Pois não se distancie desse rádio, deste equipamento sintonizado nesta rádio, na Rádio CPAD-FM, porque nós temos uma palavra de Deus para você essa tarde, não temos nenhuma dúvida. E para essa mensagem se tivéssemos que dar um título, diríamos que é as 4 formas de Deus convidar o ser humano para fazer parte da sua família, para fazer parte do seu projeto de salvação, que é, eu diria, a coisa mais importante que o ser humano poderia dispensar tempo, era em dar ouvido à voz de Deus no que se refere ao seu convite, ao seu chamado para se tornar filho dele, porque é isto que ele quer que você seja, tornar a ser filho seu, porque todos fomos feitos filhos dele no Jardim do Éden, no dia em que ele criou o ser humano, mas o ser humano, este que foi afastado de Deus por causa do pecado original de Adão. Então Deus está chamando você, e ele tem 4 formas de nos chamar, de chamar o ser humano a si. Sem Isaías 53, que é que nós vamos ler agora, este chamado da graça seria impossível por causa do sangue que Jesus derramou. Nós podemos clamar: reconciliai-vos com Deus. 2 Coríntios 3:20 também nos traz essa proposta, pois ele é a propiciação pelos nossos pecados. E isto nós vamos ler em Isaías 55, 6 e 7, que nos diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio seu mau caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor. Este é o convite, esta é a chamada, este é o versículo, um dos versículos que chama o homem para o arrependimento, para a reaproximação novamente com Deus. E quais são as 4 formas de se chegar a Deus, ou de Deus chamar o ser humano? Buscai ao Senhor, como nós vimos aqui em Isaías, Romanos 11:7 também trata disso, e João 12 e por aí vai. A outra forma é: invocai-o enquanto está perto. Este é, inclusive, o bojo daquilo que nós temos para lhe apresentar hoje. Busca ele enquanto se pode achar. Porque haverá um dia em que você não tem mais como buscá-lo. Você pode estar perguntando: e tem como nós nos encontrar um dia sem possibilidade de chamar a Deus? Nós vamos te mostrar já já que é possível, muito arriscado, mas acontece. O perverso deixa o seu caminho. Outra conclamação de Deus para você que está nos ouvindo essa tarde. Ele deve converter-se ao Senhor, somente assim e não de outra forma. Isso é, converter-se ao Senhor, porque muita gente converte-se a uma religião, uma filosofia de vida, a um conceito filosófico, achando que a sua vida está resolvida diante de Deus, e a Bíblia nos mostra que só tem um jeito, que é achegando-se a Deus através do sangue de Jesus, através da propiciação, através do pagamento que Jesus fez naquela cruz, tá bom? E o que nos mostra a Bíblia, baseando-nos nesta conclamação que Deus está fazendo a você hoje? Você pode perguntar, e há um tempo, porque eu vou ler novamente aqui o versículo, e você vai ver que nós temos razão em nos deter com relação a isto. O versículo 6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. E você pode perguntar: e um dia eu não o poderei achar? Ele não estará mais perto de mim? Sim, em certas circunstâncias, sim. Eu quero lembrar a você que já é evangélico, ou que já foi evangélico, que está afastado, ou você que leu a Bíblia, ou você que está se esforçando para se encontrar com Deus, porque eu fiz isso, meu querido. Para me converter foi uma luta tremenda, foi uma guerra, eu tive uma guerra comigo mesmo,
para me chegar ao Senhor, e tenho certeza que muitos que estão nos ouvindo essa tarde estão tendo uma guerra com Deus, mas corre o risco de não achar mais a Deus, não se encontrar com Deus, tá? E se você não leu a Bíblia ainda, depois que você terminar esse programa, você procura Lucas 16, 19 ao 31, que vai exemplificar certinho, direitinho, quase que desenhando como é que a gente perde o tempo de se encontrar com Deus. Por esses dois motivos, ou por ele não estar mais próximo, ou porque já não há mais possibilidade. Porque lá em Lucas 16, 19 ao 31, conta-nos a história ou a parábola, né, do rico e de Lázaro. Duas figuras que, vivos, um aproximou-se de Deus, quer dizer, teve tempo de aproximar-se com Deus. Mas o pobre Lázaro. O rico perdeu esse time, né, esse momento, esse tempo aí. Só veio descobrir depois. Quando? Quando já não podia mais, poderíamos dizer, quando Deus já estava longe, porque ali naquele momento esses dois personagens, essas duas personagens nos mostram isso. Como? Quando foi que Lázaro buscou a Deus? No tempo certo, enquanto estava aqui vestido ainda do corpo físico. E o rico não se preocupou, só foi descobrida essa necessidade quando já estava lá no Hades e não podia fazer. Tanto que, se você for ler essa história, você vai lembrar do que eu vou dizer aqui. Ele descobre e percebe que é necessário fazer ou ter este contato com Deus. Tanto que, quando ele percebe lá do outro lado o pobre Lázaro e Abraão conclama: deixa-me ir, voltar e avisar meus irmãos para não vir para este lugar. Esta é tarde. Eu sei que é uma coisa relativa à salvação, chamada de ato espiritual, que a própria Bíblia diz que quem não é espiritual não percebe, e logo você que não converteu-se ainda, com certeza não percebeu a necessidade de se converter enquanto é tempo, enquanto se pode achar Deus. Eu me lembro, quando eu não era convertido ainda, eu dirigi um grupo de teatro gigante lá na minha terra, grande, cerca de 30 pessoas ou mais, e descobri um material bíblico, uma Bíblia, duas Bíblias, inclusive, né? Uma da linguagem de hoje, tida como católica, e uma dos Gideões. Lá no material que me deram, eu encontrei tudo isto. E eu ali digo, pronto, agora eu vou ler esta Bíblia aqui, vou ver se encontro Deus. Meu querido, eu passei 2 anos lendo o Novo Testamento da linguagem de hoje. Decepção. Não me encontrei com Deus. Veja como é difícil, por isso esforce-se. Busque, a meu tamanho daqui, buscar, correr atrás, procurar, arrumar meio. E o meu meio foi este. E agora eu vou ler a dos Gideões, que é tida como evangélica. 2 anos também lendo aquele Novo Testamento, ambos, né? E não consegui encontrar a Jesus. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu tinha muito contato com evangélicos, porque eu era muito acessível a os meus munícipes, né? Os meus amigos, meus conterrâneos. Digo, eu vou... E descobri que os crentes oravam de madrugada. Aí não foram 2 anos, foram 4 anos orando de madrugada, feitos crentes. Não encontrei a Jesus, mas eu estava buscando. Tudo isso é essa busca, buscai o Senhor. Há uma guerra no ser humano, porque a salvação está dentro do campo espiritual e o homem natural não entende. E aí eu orei esses 4 anos pela madrugada em nada. Só que com esse contato também eu descobri que os crentes oravam, além de orar, faziam jejum. Meu querido, eu não era evangélico, fiz jejum também por cerca de 2, 3, 4 anos e no término, por aí, foi quando eu me converti ao Senhor. Se você não sabia o que era essa busca, leia a palavra de Deus. Leia uma Bíblia, não achou, não encontrou, não se encontrou com Jesus, vai ler outra. Faz como os crentes, ora de madrugada. É bom porque, mesmo sendo crente, ninguém está vendo você, tá?
Não encontrou? Jejua. É isso que a Bíblia quer nos dizer isso. Eu vou ler novamente aqui o versículo para você entender. Versículo 6 do Isaías 55 nos diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Corre atrás, tá? Ele não é fácil de se encontrar se a gente se acomodar. Você tem que correr, você tem que buscar, tem que ouvir, tem que dar ouvido a essa palavra que nós estamos aqui pregando. Quando eu digo a gente, nós nessa rádio, não apenas o programa falando de missões, mas todos os pregadores aqui, interessem-se por Deus, que Ele certamente vai se compadecer de você e vai se revelar, como Ele se revelou para mim naquela minha busca incessante. Buscai ao Senhor, isto é, corre atrás, procura, tá? Não descansa, não dá descanso ao teu ser enquanto não se encontrar com Deus, porque se você se encontrar com Ele, certamente Ele vai te mostrar o caminho da salvação, o caminho da luz do Evangelho, o caminho trilhado por Jesus até chegar às mansões celestiais. Buscai. Este verbo está no tempo imperativo, tá? Isso não é uma opção sua não. Talvez você não tenha observado isso, mas a Bíblia, quando diz aqui buscai, é o modo imperativo do verbo. É imperativo, é necessário. Você agora tem que dispensar tempo nesta busca ao Senhor, mesmo sem ainda o conhecer. Esta é a grande verdade. É um imperativo. Jesus aqui não está pedindo, não. A Bíblia aqui não está pedindo, não. Aqui você está sendo desafiado a buscar, a se encontrar, a fazer parte do povo de Deus. Isto não é de forma religiosa, não. A forma religiosa eu vou aceitar aqui um santo de devoção, resolvo minha vida, vou para uma missa, faço isso. Não. Aqui é o imperativo, busca, porque ele está aí à disposição. O próximo versículo diz assim, ó: deixe o ímpio, outro imperativo, tá? Buscai é um imperativo. Deus não está aqui pedindo favor seu, não. Está dizendo que você é obrigado a buscar. E quando nesta busca, você também tem que deixar os seus maus caminhos. E aí você, ainda que não é evangélico, pode perguntar: quais são os meus caminhos? Porque eu me questionei, me perguntava, o que é que eu faço de mal? Né? O ser humano não percebe que a não conversão, a não entrega de vida para Jesus, o não fazer parte da família de Deus, é uma agressão a Deus, tá bom? Se você for lá ler Romanos 5:1, você vai lá perceber isto, que você não tem paz com Deus porque ainda não buscou, ainda não deixou seus maus caminhos para poder se encontrar com Deus. Porque o homem não pode se encontrar com Deus de toda forma. Você tem que se esforçar para buscar, querer, tá? Exija de Deus: Senhor, eu quero ser salvo, eu quero me encontrar contigo. Se desafie. Esta é a grande verdade. E deixe, esforce-se, dizendo a Deus: Deus, eu preciso deixar os meus maus caminhos, eu preciso me entregar a Ti. Sabe por que eu digo isso? Porque ninguém sabe que está praticando coisas que desagradam a Deus. Ninguém sabe que tem maus caminhos, né? Eu sou bonzinho, não bebo, não fumo, não mato, não jogo, enfim, não envergonho a minha família, a minha sociedade, os meus amigos. Eu sou uma boa pessoa. Não existe boa pessoa, meu querido. Você precisa deixar de ser a má pessoa que você é. Essa é a grande verdade. E você hoje está sendo desafiado a isto, para que possa se encontrar com Deus. Mas isto você só faz trilhando aquilo que está prescrito a respeito de Jesus, tá? Ele é o Salvador. Como Salvador, você tem que recebê-lo, tá? Como Salvador, você tem que adorá-lo. Como todos aqueles que chegaram-se a Ele, se você for ler a Bíblia, você vai ver todos aqueles que se achegaram a Ele, confessaram os seus pecados, deixaram os seus maus caminhos ali no pé da cruz de Cristo Jesus. Tá bom, meu querido?
Então buscai a Deus. Buscai a Deus. É tempo de buscar a Jesus. É tempo de invocar o nome do Senhor e deixar os caminhos perversos. E por último, ele deve se converter, isto é, você deve se converter, desculpem, entregar a sua vida a Cristo Jesus, porque Ele está voltando, e se você não tiver a sua vida resolvida, baseado nos princípios que nós deixamos aqui para você, você pode ter uma triste surpresa no futuro. Jesus te ama.